Boa noite a todos. Quero agradecer em nome dos trabalhadores da União Espírita Francisco de Assis, aqui de Canela, ao qual o Centro Espírita que eu trabalho. Agradecer à Sociedade Espírita Caminho de Luz por essa oportunidade de poder expor um pouco a doutrina espírita, de poder ter refletido e estudado um pouco sobre a temática em que aqui vamos falar, em que vamos nos fazer uma pequena reflexão junto a todos aqueles que nos ouvem, agradecendo a diretoria da sociedade pela oportunidade, agradecer e já cumprimentar, saudar ao público que nos acompanha, que todos possamos vibrar de forma fraterna, em harmonia, pedindo a Deus e a Jesus que nos inspirem, pedindo aos bons espíritos protetores que nos capacitem ao amor e que a exposição de hoje nos fale a alma, que passe pelo coração e pela razão, para que possamos, unindo essas duas asas, voar em prol da fraternidade, em prol do entendimento, do conhece a ti mesmo, e que possamos dessa forma trabalhar em prol de uma renovação de ideias, de ideais, em prol da fraternidade. Queremos falar um pouquinho hoje, ter uma reflexão de uma mensagem do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, em que o Espírito que comunica e que envia essa é uma mensagem de 1863, ela foi dada em Paris pelo Espírito, que provavelmente foi através de uma psicografia, porque ela fica registrada, não se tem a informação, ao menos eu não tenho, de que se Kardec estava presente nessa reunião. Essa mensagem ela é dada numa reunião, como todos nós sabemos, em Paris. Se reuniam as pessoas em torno das mesas girantes, as mesas falantes, para que houvesse uma comunicação com os mortos. Então as mesas falavam, as mesas giravam, elas comunicavam. E quando Kardec assume um estudo mais sério, que ele vai conhecer, porque ele já conhecia antes, mas que ele vai presenciar, ele leva então essa seriedade às reuniões. E os espíritos que ali começam a se comunicar, eles vão trazendo toda uma doutrina que chega até nós hoje. E essa comunicação então ela é dada em 1863 em uma dessas reuniões. Não se sabe se Kardec estava, mas ela chega a Kardec com certeza e ele vai avaliar essa comunicação, como muitas outras comunicações que chegam a Kardec, e ele vai avaliar todas elas, muitas delas, para que possa colocar ou não no corpo da doutrina espírita. E essa comunicação ela é dada por um cardeal, François Nicolas Madeleine, que ele foi um cardeal de Morlot, e uma peculiaridade desse espírito, que vai nos falar que a felicidade não é desse mundo, nessa reunião, que Kardec coloca então no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, e que chega até hoje para nós, é que ele desencarnou no finalzinho de 1862. Ele desencarna em 29 de dezembro de 1862. Então vamos analisar que esse espírito, que era ligado, como muitos outros que trazem a doutrina espírita para nós, ligado ao catolicismo. Ele era um cardeal, ele foi arcebispo de Paris. Ele desencarna em 29 de dezembro de 1862 e já em 1863 ele está trazendo para nós mensagens. Algumas mensagens que estão no corpo da doutrina espírita, esse espírito já nos traz. E nós sabemos de que para que isso pudesse acontecer, já existia toda uma programação. Ou seja, esse espírito ele vem, ele trabalha então aqui como um religioso, desencarna e, como muitos outros espíritos que deram comunicação na doutrina espírita, que desencarnaram de pouco tempo,
mas eu não tenho conhecimento, mas eu acredito que este espírito, ele foi o que com menos tempo de desencarne, ele já deu uma comunicação. Pode ser que existam outros, mas nesse momento eu não tenho essa informação. Muitos espíritos que foram evocados por Kardec deram comunicação com pouco tempo, para que pudesse ser estudado, avaliado as suas comunicações. Mas o espírito que veio participar ativamente em trazer a doutrina espírita, esse espírito é o que eu acredito que seja o que com menos tempo já se comunicou. Já no ano seguinte, sendo que foi bem no finalzinho do ano de 1862, já no ano que ele desencarna, já no ano seguinte ele está trazendo comunicações. Olha a envergadura desse espírito. Então, com certeza, essas comunicações, para nós, elas têm que ser muito refletidas e sentidas, vivenciadas em nossa alma. Como eu dizia, essa mensagem foi dada em Paris, mas muitas outras mensagens vieram de outras cidades, como Lyon, Bordeaux, Sens, própria Paris, Marmande, Havre, que provavelmente Kardec não estava em todas elas, da onde surgiram essas mensagens que vieram para o corpo da doutrina espírita. Um exemplo, nas instruções dos espíritos da temática não se pode servir a Deus e a Mamon, que encaixa um pouco nesse período que nós estamos vivendo hoje, em que é a pandemia. Não se pode servir a dois senhores. Não se pode servir a Deus e ao materialismo. E hoje, com a pandemia, nós estamos sendo levados a refletir, a pensar sobre as questões materiais, a questão de sustentabilidade, a questão de sobrevivência mesmo. A questão de como nós vamos sobreviver, como nós vamos utilizar melhores os recursos. Então, nessa instrução dos espíritos, não se pode servir a Deus e a Mamon, tivemos comunicação de Argel, Genebra, Bruxelas, Cracóvia. Então, teve um apanhado de mensagens que vieram de vários lugares e que chegam para Kardec, e Kardec analisa elas e vai colocar no corpo da doutrina espírita. Olha a importância que é a doutrina espírita, ou seja, ela não é de um teólogo, ela vem de espíritos, diversos espíritos que passam por diversos lugares e que chegam, afunilam para um educador, que era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Então, Hippolyte, que depois assume o nome de Allan Kardec, porque ele diz que a mensagem não é dele, a proposta não é dele, ele é só o organizador de toda essa doutrina. Então, ele faz isso durante mais ou menos 15 anos para nos trazer a alma. Então, essa mensagem de 1863, ela é de 157 anos atrás. E o espírito que traz, ele vem nos falar exatamente para as próximas gerações. Ele vem nos falar do futuro, ou seja, ele vai direcionar que naquela reunião, tem no finalzinho da comunicação, que naquela reunião vai falar sobre a felicidade para as próximas gerações. Ele diz assim, ó, que nessa reunião todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar as gerações por vindouras um mundo onde já não seja vã a palavra felicidade. Ou seja, ele está falando em 1863 assim: a felicidade não é deste mundo, que é do capítulo Bem-aventurados os aflitos. Ele inicia dizendo: não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. E vejamos que em todas as posições sociais, o homem ele reclama que não é feliz, que não tem felicidade. E ele diz assim, aqueles que ali estavam reunidos: isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade dessa máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Então, já em 1863, esse espírito
ele vai nos trazer um direcionamento dizendo que nem a riqueza, nem o poder e nem a juventude são condições essenciais à felicidade. E nós vamos refletindo no nosso pensamento e vamos percebendo que em todas as classes sociais existe a infelicidade, ou seja, eu não sou feliz, eu não conquistei ainda a possibilidade de felicidade, porque nós temos doenças, nós nos sentimos muitas vezes presos, amargurados, com dificuldades nos relacionamentos, porque nós não vivemos aqui na Terra essa primeira vez. E não importa a idade que nós temos aqui, não é a primeira vez que nós aqui estamos encarnados. Então, a condição social, econômica, a condição de gênero, genética, em que nós nos encontramos aqui hoje, ela é uma condição de um aprendizado. Mas nós temos muitas existências físicas em que nós construímos situações em que chegam até hoje para nós. Então nós temos inimigos, nós temos provações em que nós trabalhamos situações em que hoje nós vamos ter provações, vamos passar por provas e vamos passar por expiações também. Então nós temos que expiar, ou seja, nós temos que tirar da nossa alma, ou seja, do perispírito para o corpo físico, situações em que nós, pelas nossas ilusões, pelo nosso mau procedimento, por afastamento da lei de Deus, nós promovemos nessa existência e em outras existências físicas. Ou seja, aquilo que nós não conseguimos curar, aquilo que o amor não conseguiu restabelecer, nós vamos passar por expiações. Elas vão chegar a nós em algum momento. Não existe passar por uma vida física, não vamos conseguir passar por um momento do nascer ao desencarnar em que não vamos passar por expiações. Algum processo de expiação nós vamos passar. Algum processo de dor, algum processo de renovação nós vamos ter que passar. Ou seja, nós vamos ter que passar por momentos de dores, nós vamos ter que passar por momentos de construção, de fé, de esperança, de renovação, de uma construção de paciência, nos resignando por aquilo que nos chega, através de decepções na área financeira, de doenças, de instabilidades e muitas vezes de uma preocupação, de muitas vezes daquilo que nem vai chegar para nós. Mas nós, pela nossa falta de fé, pela falta de uma construção mais completa de felicidade, ou seja, de construir a casa sobre a rocha, nós vamos ter uma preocupação de coisas que nem vai acontecer. Um exemplo grande que nós temos hoje e que serve como uma reflexão grande é esse período de pandemia, onde todos estão sendo direcionados a olhar para dentro de si mesmos. E aqui vem um direcionamento dentro do não se pode servir a Deus e a Mamon. Porque se há 157 anos atrás esse espírito vem e diz que a felicidade não é desse mundo e que as gerações por vindouras, ou seja, nós, uma geração que poderíamos considerar a segunda geração depois da doutrina espírita, nós já precisaríamos ter trabalhado mais o ser e não o ter. E o que nós vemos hoje, então, nós temos servindo muito mais ao ter, ou seja, ao materialismo. E aí cabe uma reflexão individual de cada um. E de que forma isso está sendo direcionado para construir a verdadeira felicidade, o projeto de alma, em que nós viemos para fazer, em que nós viemos para trabalhar aqui. E nós estamos trabalhando muito mais num projeto material, materialista, consumista, e que não trabalha a alma, que não trabalha o projeto da alma. Esse espírito, que ele tem uma outra comunicação à frente, que é no capítulo 17, que é a instrução dos espíritos no Sede Perfeitos, ele vai falar sobre a virtude.
e ele vai falar da modéstia, e ele vai nos direcionar algumas informações muito importantes logo adiante nesse capítulo que vai falar sobre a virtude, sobre a modéstia. Então esse espírito ele já tem uma capacidade para nos falar daquilo que é felicidade. Ou seja, quando ele passa por aqui e passa como um religioso, ele provavelmente já praticava isso que ele vai fazer, mas com certeza no mundo espiritual ele vai poder reavaliar, ele vai poder refazer um caminho e reflexões em cima daquilo que ele produziu para o corpo físico e para a alma, e a alma é que vai permanecer. Então nós não somos aquele que enverga um nome físico hoje, nós estamos numa experiência física em que nos direcionamos muitas vezes para essa experiência física. Não vamos ter juventude para toda essa existência física. Talvez não tenhamos riqueza no sentido monetário, financeiro para toda a existência física, vamos ter instabilidades e não vamos ter possibilidades de passar uma vida toda com saúde. Então, mas se nós formos sóbrios, se formos dedicados, se utilizarmos todos os recursos com uma maior noção de sustentabilidade, nós vamos passar pelos processos de crise com uma possível felicidade, com menos aflição, porque nós vamos conseguir nos direcionar para nós mesmos. Porque nós vamos conseguir direcionar, quando eu falo para nós mesmos, é para a alma, para aquele projeto de alma, porque numa crise, como nós estamos vivendo hoje, que é uma crise muito séria, em que nós olhamos para nossa vida e não, num momento para o outro, nós podemos estar isolados, ou em casa, ou em um hospital, e nós conhecemos pessoas que estão passando por isso. Uma pessoa que eu conheço, ela estava trabalhando, precisou, se sentiu mal e foi ao médico, e foi constatado que ele tinha coronavírus, que ele estava com o vírus, e que ele precisou ficar isolado no hospital. Então, de um momento para outro, ele ficou isolado. A tecnologia está nos ajudando bastante, porque uma videochamada, uma ligação, faz com que as pessoas não se sintam tão sozinhas. Mas ela não poderá receber um abraço. Ela não poderá passar por um processo de visitação. E nesse momento que a gente se pega sozinho, que a alma se pega sozinha, num quarto de hospital, em que não pode ter nenhuma visita, e por alguns dias, ou quem sabe por semanas, e que ela não precisou ir a uma UTI, não precisou utilizar um respirador, mas eu conheço uma outra pessoa que está passando nesse momento por uma situação de que ela está numa UTI, e que familiares dessa pessoa que estão também com o vírus, que estão em isolamento em casa, elas não podem receber uma visita. E o coração aperta, os nossos sentimentos ficam muito instáveis, porque é uma coisa muito séria em que a vida física corre risco de se extinguir naquela pessoa, e não se sabe se tem a possibilidade ou não, e tem a possibilidade dela permanecer nesse corpo físico ou não. Mas nesse momento em que todos nós estamos passando, em que todas as cidades estão passando por essas provas e por essas expiações, nós começamos a olhar para dentro de nós mesmos e perceber que realmente não existe uma felicidade se não tivermos troca de abraço. Tão simples, mas tão necessário. Poder olhar no olho da outra pessoa a poucos centímetros, a poucos metros, com uma presença marcante, em que as almas se encontram, mas que hoje nós não estamos podendo fazer. Em que hoje nós não estamos podendo fazer uma visita para aquela pessoa que se encontra em isolamento. Então, o que adianta todo o material, toda a construção, todas as conquistas desses recursos financeiros, sendo que no momento que esse vírus nos chega, tem que ficar isolado, e não importa todos os teus recursos que tu tenhas, tem que ficar isolado, porque não pode passar, não pode ter o risco de um crescimento dessa pandemia tão assoladora hoje no mundo todo,
em que vai nos fazer olhar para dentro de nós mesmos. Isso é muito sério, isso é muito grave, porque nos faz olhar para situações que anteriormente nós não fazíamos, que é olhar para o outro ser humano e criar realmente essa identificação, essa empatia, aonde nós vamos nos conectando de alma a alma e que um sofre com o outro e que um vai procurar diminuir a dor do outro no dia a dia. E hoje nós não estamos conseguindo fazer isso, em que as pessoas estão passando por essas dificuldades, em que as pessoas estão passando, em que não importam os recursos físicos, os recursos materiais, em que esses recursos, sim, eles são importantes, mas que eles possam gerar felicidade. Esse momento vai passar. Almas serão transferidas do mundo físico para o mundo espiritual, haverá sim, estão ocorrendo muitos desencarnes, mas a gente sofre junto. E que todas as pessoas estão passando por esse processo em que há 157 anos atrás esse Espírito nos trazia, dizendo que a felicidade não é desse mundo. E que nós precisamos começar a identificar que os processos da alma, em que as vivências da alma, elas são vivências que vão permanecer depois que o corpo físico não tiver mais utilização para nós, para nossa alma, porque nós não somos esse corpo físico. Em um momento, esse espírito ele vai dizer assim nessa reunião: se o homem ajuizado é uma raridade nesse mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Olha a importância que ele nos traz aqui. Se o homem ajuizado é uma raridade nesse mundo, ou seja, o que é um homem que não é ajuizado? Ou seja, nós não estamos ainda maduros o suficiente, ou seja, somos imaturos sim, e que caímos ainda em armadilhas, em ciladas, e quando chegam as provações, essas provações elas vão testar se nós já construímos uma personalidade, uma maturidade, em que nós possamos passar por esse momento com menos prejuízo possível, mas normalmente nós vamos ter alguns deslizes, porque a aprovação ela vem dentro daquilo que é as nossas dificuldades. É assim, é natural, porque nós temos uma energia que nos leva para esse ponto. Então, se é a paciência, vai vir provas e expiações, provações dentro da paciência, para ver se eu já construí a paciência. Dentro daquelas situações de recursos financeiros, então vai vir expiações dentro dessa área. Vem dentro daquilo que nós precisamos. É assim as disciplinas de Deus, para que nós possamos construir dentro de nós uma certeza e uma vivência daquilo que nós precisamos construir, para aquilo que trouxemos para a experiência neste momento, nessa vivência em que nós somos permitidos aqui vir. Ele vai continuar lá embaixo, na sequência, dizendo assim: todavia, não deduzais das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Nós sabemos que a terra, identificamos isso, que ela é um educandário, ou seja, ela é uma escola, que a terra é um hospital, e que ela é também uma prisão. Não apenas a terra é uma prisão, como o corpo físico ela é uma prisão para a alma. É uma escola porque para a escola se envia aqueles que têm necessidade de educação, de construir uma educação. Então nós viemos para cá e nem podemos escolher quando nós vamos sair dessa escola, porque é um crime nós escolhermos o momento de partir daqui. Então o suicídio ele é um crime contra as leis naturais. Então ela é também uma prisão. E para onde se mandam os doentes? Para o hospital. Então nós, doentes da alma, ainda necessitados de uma cura, necessitados de trabalharmos medicamentos através do amor, o amor que cura, o amor que liberta, e o amor em todas as situações. Não é apenas amar aqueles que nos amam, isso é simples. Jesus nos disse: amar os vossos inimigos, fazer o bem aos que vos perseguem. Olha o tamanho da mazela que nós ainda temos em nossa alma e que nós precisamos, e que o precisamos é para o nosso bem, para construir já uma felicidade. E esse Espírito então ele vai dizer que a terra não será para sempre uma penitenciária. E ele continua:
Então, não, certamente, dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros. Então, se ele falava isso há 157 anos, olha o quanto de progresso que nós tivemos nesses 157 anos até chegar hoje, quantos progressos nós tivemos. E agora nós progredimos na construção da felicidade, na construção de espíritos mais maduros, em que sabem utilizar os recursos, e dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos. Essa é a tarefa imensa cuja execução cabe à nova doutrina que os espíritos vos revelaram. Então, se a doutrina espírita está trazendo para nós, dizendo que a felicidade não é desse mundo, e falou há 157 anos atrás, será que hoje nós já podemos identificar que a felicidade ela pode ser desse mundo? Nós estamos hoje passando por um processo de transição do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Ou seja, nós hoje temos uma capacidade maior intelectual de podermos refletir sobre isso. Já não estamos sobre o jugo de uma Idade Média que estava terminando lá em 1857, que ela era uma transição ainda, porque ainda tinha transição, tanto que houve o Auto de Barcelona, onde foram queimados livros da doutrina espírita, ou seja, foi um auto de fé. Então ainda estavam sobre o jugo de uma ideia onde se matou Deus e que teria que utilizar a razão. E a razão nos leva para Deus. Olha como é importante, se tenta tirar Deus da vida das pessoas e utilizar a razão, e a utilização da razão, da fé raciocinada, nos leva de volta para Deus. E todo o ensinamento de Jesus. Então, tudo isso vai nos fazer criar uma série de novos pensamentos, de pensadores, da própria psicologia que surge e que o homem inicia a olhar para dentro de si mesmo de uma forma mais reflexiva. Então, faz com que as pessoas comecem a pensar nos seus atos, pensarem e refletirem, porque não existiam espíritas antes, da doutrina espírita por óbvio, mas já existia o contato com o mundo espiritual, com a mediunidade, mas não se utilizava para um crescimento moral, não apenas intelectual, mas moral, e que a doutrina espírita vem nos fazer, vem nos direcionar. No primeiro livro da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, no livro 4, Esperanças e Consolações, no capítulo 1, que fala de penas e gozos terrestres, felicidade e infelicidade relativas. Na pergunta 920, Kardec pergunta: o homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? Então ele pergunta: felicidade completa? Não, os espíritos respondem, visto que a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quando se pode ser sobre a terra. Então tem uma felicidade que nós podemos ter aqui, mas ela é muito relativa e vai muito dentro de como nós vamos amenizar os nossos males, mas nós sim vamos passar por provas e expiações. Na 921 pergunta: concebe-se que o homem será feliz sobre a terra quando a humanidade estiver transformada, mas até lá, cada um pode se garantir uma felicidade relativa? E os espíritos respondem: o mais frequentemente, o homem é o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele se poupa dos males e chega a uma felicidade tão grande quanto o comporta sua existência grosseira. Ou seja, nós é que trazemos a infelicidade para nós mesmos pela nossa atitude, pela nossa imaturidade ainda, nós construímos a nossa infelicidade por mal utilizarmos os recursos, mal utilizarmos tudo aquilo que Deus nos dá, as possibilidades que nós temos de praticar a fraternidade, a caridade, e como diz ali no livro no Evangelho, bem-aventurados os aflitos, ou seja, dentro das aflições diárias, dentro dessa infelicidade diária, construir uma felicidade possível, relativa ao tamanho que nós somos ainda. E já poderíamos estar
com um avanço maior dentro de uma felicidade, de uma construção de paz interior, mas ainda nós não logramos isso porque nós não sabemos utilizar, então, todos os recursos. E para complementar, já fazendo um encaminhamento para o término, Kardec diz assim, num comentário: o homem, bem compenetrado de sua destinação futura, não vê na vida corporal senão uma estada passageira. É para ele uma parada momentânea em má hospedaria. Então Kardec ele compara a nossa estada aqui na Terra a uma má hospedaria. Não é porque a Terra seja algo ruim, é porque nós ainda estamos nos colocando aqui de uma forma grosseira dentro daquilo que nós vivemos. Como o filho pródigo que utiliza mal os recursos. E está aqui um outro direcionamento. Ele se consola, continua Kardec, facilmente de alguns desgostos passageiros de uma viagem que deve conduzi-lo a uma posição tanto melhor quanto melhor tenha se preparado. Somos punidos desde esta vida pelas infrações às leis da existência corporal, pelos males que são a consequência dessas infrações e nossos próprios excessos. Então, quando ele fala que nossos próprios excessos, vivenciar o equilíbrio dentro de todas as relações, dentro de tudo que é nos dado, porque nenhuma pandemia, nenhum vírus seria, se nós vivêssemos de forma equilibrada, teríamos a necessidade de passar por essas crises. A crise é que vai fazer com que nós possamos ver o tamanho da nossa imaturidade e que estamos, sim, com os projetos equivocados. Estamos no projeto do ter, enquanto precisamos trabalhar o projeto do ser. Veremos a estas, na maioria das vezes, como consequência, ou seja, as infelicidades terrestres, né? Veremos a estas, na maioria das vezes, como consequência de um primeiro desvio do caminho reto. Por esse desvio, entramos num mau caminho e, de consequência em consequência, caímos na infelicidade. Então, aqui estão direcionamentos para nós, para a nossa alma, para que nós possamos construir uma felicidade relativa, utilizar melhor os recursos, refletirmos em todos os momentos de provas que nós vamos passar, com equilíbrio, e alguns direcionamentos é sempre a oração, o evangelho no lar, trabalharmos e identificarmos as nossas imperfeições, o orgulho, a vaidade, a posse, tudo aquilo que nos afasta do caminho, do chamado caminho reto, do homem de bem, e que é um direcionamento para a nossa alma, e que esse espírito, então, para nós sirva como um exemplo, para que nós, quando desencarnarmos, pela nossa vivência em equilíbrio aqui na Terra, nós já tenhamos no mundo espiritual uma condição de uma consciência em equilíbrio e que nós possamos, então, praticando a lei de amor, de caridade, de fraternidade, aqui na Terra, encarnados nesse corpo físico, construir uma felicidade relativa, uma felicidade que cabe para nós dentro daquilo que nós vamos fazer no dia a dia. Então, que cada dia possa ser para nós um momento de construção de felicidade, não apenas para nós, mas que essa felicidade se irradie para todos aqueles que estão vivenciando conosco, todos os dias, aonde nós estivermos, no ambiente que nós estivermos. Então, agradeço a todos pela oportunidade, pedindo a Deus e a Jesus que nos inspire, que nos proteja e que nesse momento de pandemia nós possamos utilizar o pensamento, a razão, olhar para dentro de nós mesmos e que todos os espíritos protetores nos ajudem nos inspirando ao bem, à harmonização e que possamos pelo pensamento construir a paz, levar aos hospitais e todos aqueles que estão sofrendo um pensamento de esperança, um pensamento de renovação, um pensamento de pacificação da alma, que já é uma construção de felicidade. Assim, Mestre amado Jesus, obrigado a Deus por tudo, por todas as possibilidades, pela doutrina espírita e que possamos sermos cada vez mais felizes dentro das oportunidades que nós estivermos.